Fernanda. Tá. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite, Mário, Glauco. É sempre um prazer estar aqui. Eu já vou pedindo desculpas para o Pacheco, que já ouviu essa apresentação umas 3 vezes, já criticou várias, eu ainda não incorporei nenhuma, já peço desculpas por isso também. Mas, enfim, eu vou passar rápido pela parte de diagnóstico para concentrar nas propostas, que é o que o Glauco e o Mário pediram para a gente fazer, para a gente discutir mais propostas de política pública. Então, vamos lá, só para um pouco ter um framework quais os fatores principais para um país ser inovador? O que você precisa para um país ser inovador? Você precisa de gente qualificada, você precisa de infraestrutura para essa gente qualificada trabalhar e você precisa de um ambiente que favoreça, que impulsione as empresas a inovarem. Tá? E as políticas públicas, elas atuam em alguma medida em cada uma dessas coisas, em todas essas coisas simultaneamente. Eu acho que, na verdade, o bom do Brasil, o ruim do Brasil é que você tem muita coisa a fazer em cada uma dessas coisas, e o bom do Brasil é que você tem muita coisa para fazer em cada uma dessas coisas, então qualquer coisa que você faça já vai ser algum avanço. Então vamos lá, vamos por partes. Gente qualificada. O Brasil, como é que o Brasil está do ponto de vista de gente qualificada? E isso vai dar, na verdade, o arcabouço para depois eu chegar nas propostas que estão no final da apresentação. A gente sabe que o acesso ao ensino cresceu no Brasil, a gente aumentou anos de escolaridade das pessoas, no entanto, a qualidade não cresceu da mesma forma, ou não cresceu na mesma proporção de que o acesso à educação, inclusive a educação superior, subiu. Aqui estão as nossas notas no PISA, que são muito mais baixas do que vários outros países e não têm crescido nos últimos anos. O nosso desempenho no SAEB também não tem melhorado. E tem alguns dados que são bem críticos e que mostram como essa qualidade é importante. 75% dos adultos não sabem fazer uma média simples. Então, a gente tem problemas de qualidade sérios na formação de pessoas e que é difícil você pensar como é que uma economia vai ser mais inovadora com uma educação de baixa qualidade. A gente também forma poucos cientistas e engenheiros e pesquisadores, sob qualquer ponto de vista. Se você olhar o número de cientistas ou pesquisadores por milhão de habitantes, número de engenheiros por milhão de habitantes, ou como percentual dos formandos nas universidades, a gente forma pouca gente nas áreas de exatas, nas áreas de pesquisa. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem pouca demanda por esses profissionais. Então, não adianta só a gente olhar do lado da oferta e começar a formar mais engenheiros e pesquisadores, porque brasileiras demandam muito pouco de pesquisadores, porque elas investem ainda muito pouco em inovação. E também porque esses profissionais, mesmo na área de pesquisa, a única alternativa de trabalho desse pessoal, e desse pessoal que vem de fora, dos novos doutores, etc., é fazer concurso para dar aula numa universidade pública. Então, a gente tem muito pouca diversidade de instituição de pesquisa no qual essas pessoas possam trabalhar. Então, não adianta só a gente olhar do lado da oferta, a gente também tem que criar condições para demandar esses profissionais no país. A nossa universidade demanda pouco, porque, enfim, por razões óbvias, e agora entrando um pouco em alguns dilemas da universidade brasileira, entrando um pouco na questão da nossa formação de cientistas e tal. A universidade brasileira ainda é muito pouco internacionalizada. Aqui está o número de estudantes que a gente manda para o exterior e o número de estudantes estrangeiros no país. O Brasil é um país pouco internacionalizado, isso se reflete também na nossa ciência, que também é ainda muito menos integrada ao resto do mundo. A gente manda e recebe menos estrangeiros do que vários países do mundo. Isso se reflete numa baixa participação nas redes internacionais de produção de conhecimento. Tá? A gente também tem instituições de pesquisa e universidades, principalmente universidades muito fechadas. Esse gráfico saiu na revista da FAPESP, mostra o percentual de pesquisadores que trabalham no mesmo lugar onde se formaram, ou em lugares até 10 quilômetros de onde se formaram, que é essa primeira bolinha aqui. Então, 45% aproximadamente dos pesquisadores, foi o estudo do pessoal da UFMG, dos pesquisadores analisados pelo estudo, trabalham até no raio de 10 quilômetros de onde se formaram, que na maioria das cidades brasileiras é exatamente na mesma instituição onde se formaram. E eu fiz uma brincadeirinha também de pegar as 10 principais universidades brasileiras em termos de publicação e selecionar alguns departamentos aleatoriamente dessas universidades e pegar o currículo de todos os professores desses departamentos. Foram, acho que,
quase 1.000 professores, que foi meio na mão, assim, só para ter um número. Não é uma coisa estatisticamente representativa, nada disso, mas é bem próximo do que é a Universidade Brasileira, muito provavelmente. Nessa minha amostra, 67% dos professores que a gente identificou nesses departamentos, eles se formaram exatamente na mesma instituição onde eles estavam dando aula, o que mostra que é uma universidade extremamente endogâmica ainda. Eu achava que isso era só no meu departamento de economia da Unicamp, mas aí eu fui ver que de fato não é, que isso tem em tudo quanto é lugar, no meu ex-departamento de economia. É isso. Então, esse é um grande problema, porque a diversidade é bom para a ciência, etc. Você precisa ter diferentes backgrounds, diferentes pontos de vista para fazer ciência. Do ponto de vista de infraestrutura, onde é que essas pessoas, onde é que os nossos cientistas, pesquisadores vão trabalhar? Claro, em grande medida vão trabalhar nas empresas, mas os que estão trabalhando em instituições de pesquisa. Qual que é a nossa infraestrutura de pesquisa científica e tecnológica no Brasil? A gente fez um trabalho lá no IPEA, em 2013, que mostrava que a ideia era fazer um diagnóstico de qual que é a infraestrutura de pesquisa científica e tecnológica que a gente tinha no país. Então, a gente entrevistou laboratórios nas universidades, instituições de pesquisa, públicas e privadas, para mapear um pouco como é que é essa infraestrutura. A gente fez um questionário junto com o CNPq e tal, e foi respondido por quase 1.800 laboratórios em 180 universidades e instituições de pesquisa no país. Então, foi uma amostra bem abrangente. A gente não sabe qual é o universo, mas, enfim, o trabalho foi bem abrangente. E a gente chegou à conclusão que essa infraestrutura era relativamente atualizada, porque a maior parte dos laboratórios tinha recebido investimentos nos anos anteriores, que é o que mostra aqui. Boa parte desses laboratórios tinham sido construídos ainda na década de 2000, e se você olha o volume de investimentos, boa parte deles tinha recebido investimentos nos 2 ou 3 anos anteriores ao que a gente fez a pesquisa. Então, a gente tinha uma infraestrutura relativamente atualizada, mas de pequeno porte. Então, se você for ver os laboratórios onde se faz pesquisa no Brasil, você tem poucas grandes instituições ou grandes laboratórios como o CNPq, como o Anel de Luz-Síncroton, ou como o Laboratório de Integração e Testes do INPE. Quer dizer, essas grandes facilities de pesquisa são raras no Brasil e são muito comuns no resto do mundo. A grande maioria dos nossos laboratórios são laboratórios pequenos. A média de pesquisadores que trabalham nesse laboratório são 4 pessoas, então, basicamente, é o professor, doutor, orientador e seus orientandos. E você não, assim, é claro que boa parte da pesquisa no mundo se faz nesses laboratórios, mas boa parte da pesquisa no mundo também, ou a pesquisa mais de fronteira, também se faz em laboratórios de grande porte, com mais escala, que é o que falta na infraestrutura de ciência e tecnologia do Brasil. Só para ter uma ideia, essas instituições, eu peguei algumas instituições que foram financiadas pela Comunidade Europeia, ainda no Framework 7, que era o que estava vigente na época que a gente fez esse trabalho, para ter uma ideia dos centros de pesquisa, que receberam financiamento de 50, 250, 500 milhões de euros, que tem mais 50, 100, 200 pesquisadores trabalhando. Quer dizer, isso é muito raro no Brasil, você ter uma plataforma de pesquisa em robótica, por exemplo, esse da Bélgica, aí, esse que é o pequeno, inclusive, mas o pequeno é menor de 20 milhões de euros. Ou pesquisa em energia solar, etc. Então, você tem várias infraestruturas no mundo, facilities de pesquisa que são muito maiores do que da média que a gente tem no Brasil. E isso tem um pouco, assim, no mundo inteiro, a pesquisa científica, a pesquisa de ponta, não cabe mais só dentro da universidade. Na Alemanha é assim, você tem Max Planck, você tem Fraunhofer, você tem o Helmholtz, você tem uma série de instituições que são associações privadas sem fins lucrativas, onde boa parte da pesquisa científica é feita. Ela não é feita só dentro da universidade, como é no Brasil, que a maior parte da pesquisa científica é feita ainda dentro da universidade. Nos Estados Unidos também, você tem os laboratórios nacionais, você tem CTs públicas e privadas, então você tem uma diversidade de instituições e instituições de maior porte. Bom, em relação ao ambiente, isso em relação à infraestrutura de pesquisa. Quem faz inovação, a gente está pensando em inovação, fala muito de ciência até agora. Mas quem faz inovação é a empresa, certo? Não é a universidade que faz inovação, porque inovação é a introdução de um novo produto, um novo processo no mercado. Então, quem tem que pegar uma ideia ou um processo, um produto novo e introduzir no mercado é uma empresa. E, para isso, você precisa ter um ambiente que se estimule ou que torne necessário que essa empresa inove.
E esse ambiente começa por ser um ambiente competitivo. Se a empresa não tiver competição, ela não tem motivação para inovar. Então, uma economia fechada e com baixos níveis de competição, ela não estimula a inovação em lugar nenhum do mundo. E o Brasil tem uma economia muito fechada sob qualquer aspecto que a gente vai ver, seja tarifa de importação, seja fluxo comercial sobre PIB. Aí algumas pessoas vão dizer, não é fechada porque tem muito investimento estrangeiro na economia brasileira. Claro, tem muito investimento brasileira, a empresa não consegue entrar no mercado brasileiro exportando para cá, aí ela vem e investe no Brasil. Essa é a lógica. Isso não significa que a gente esteja exposto à concorrência internacional, muito pelo contrário, a gente está muito pouco exposto. E é uma economia fechada não só para fluxos de comércio, mas também para mão de obra. Aquela coisa do trânsito de cientistas entre os países, que a gente tem muito pouco, a gente tem muito pouco também migração de pessoas no país. A gente se acha pessoas abertas para estrangeiros, etc., mas a gente não é. A gente, na verdade, é bastante caipira nesse sentido. A gente recebe pouca gente, a gente manda pouca gente poucas pessoas para fora. Então, nosso fluxo migratório também é muito pequeno em relação à população, etc. Uma outra questão do ambiente que não estimula as empresas brasileiras a inovarem é que um custo de capital muito elevado, que é, historicamente, razões macroeconômicas, etc., pública, enfim, que não cabe, não cabe nesse debate aqui, mas a gente tem um custo de capital muito elevado na economia brasileira, e esse custo de capital elevado ele ainda mais afeta mais seriamente os investimentos em inovação. Por várias razões, porque são investimentos mais arriscados, etc. e tal. E aqui tem alguma coisa que os investimentos em venture capital, como proporção do PIB em vários países. A gente também tem pouco investimento em capital de risco. Tem uma série de regulações que fazem com que tenha menos capital de risco no Brasil do que em vários outros países, que a gente poderia mudar e tentar alavancar um pouco esse mercado para tentar reduzir um pouco esse custo de capital para a inovação. E também tem um ambiente de negócios que é muito rígido e que é muito burocrático. O Doing Business, muita gente não gosta do Doing Business, mas o Doing Business é uma publicação do Banco Mundial que simplesmente diz o quão fácil ou difícil é você abrir uma empresa e fazer um negócio e começar a produzir alguma coisa no país. E aí tem vários quesitos que entram nessa avaliação. Eles não estão medindo a competitividade do país, ele está medindo simplesmente o quão fácil é você fazer negócio naquele país, ou o quão difícil é. E o Brasil está muito atrás em todos os indicadores. Então, você tem lá resolução de insolvência, execução de contratos, comércio internacional, porque é uma economia muito fechada, então é muito difícil, pagamento de impostos, você gasta muito tempo para pagar impostos no Brasil, você tem um sistema tributário muito complexo. Então, tem uma série de questões, abrir empresa é muito demorado no país, isso é fundamental para a inovação. Quer dizer, você tem o processo muito lento de abrir a empresa, você de que os caras que saem da universidade abram uma empresa com uma nova ideia que eles desenvolveram junto com o seu orientador. Porque se ele abrir uma empresa e a empresa deu errado, ele vai levar não sei quanto tempo para fechar, ele não vai abrir outra. E, assim, as ideias, você precisa de muitas ideias para uma dar certo. Então, a rapidez com que você consegue colocar essas ideias no mercado, e se ela não der certo, você abandonar e abrir uma outra e começar uma outra que faz os mercados mais dinâmicos do ponto de vista de inovação. Então, isso é também um nó no caso brasileiro que a gente precisa resolver. Bom, políticas públicas, obviamente, você tem que ter uma certa estabilidade no financiamento, que a gente não está tendo nos últimos tempos. Na verdade, historicamente, nunca teve. A criação dos fundos setoriais, que o Pacheco participou, foi justamente para tentar dar essa estabilidade. Esses valores aqui estão em valores correntes, tá? Nem tão deflacionados. Se tivesse deflacionado, a queda ia ser muito maior nos últimos anos. Aí é o orçamento do MCTIC e dos principais fundos ali, do FNDCT e do CNPq, que são os principais componentes do orçamento do Ministério. E não adianta, porque, assim, na verdade, quem financia a pesquisa no mundo é preponderantemente o Estado. É o governo federal, aqui são as fontes de financiamento das universidades norte-americanas. As pessoas falam, nos Estados Unidos as empresas investem mais em pesquisa. É verdade, investem mais em pesquisa. No entanto, o investimento que é feito dentro das universidades americanas, públicas ou privadas, na pesquisa, ele é em grande medida feito pelo setor público e pelo governo federal, pelos governos estaduais. Então, não tem muito como fugir disso.
Tem uma diferença importante em relação ao investimento público em pesquisa nos Estados Unidos e no Brasil, por exemplo, que é uma coisa que faz parte das propostas que vão entrar depois, é que, no caso brasileiro, a gente investe muito em ministérios mais horizontais. Né? Todo o grosso do nosso investimento em pesquisa e desenvolvimento está no Ministério da Ciência e Tecnologia e no MEC. Nos Estados Unidos, você tem muito do investimento em ciência e tecnologia feito no Ministério da Defesa, no Ministério da Saúde e no Ministério da Energia. O que significa que esse investimento em ciência que é feito por esses ministérios, ele está sendo feito sempre com um olho em resolver os problemas de defesa, de saúde e de energia dos Estados Unidos, que é uma coisa que a gente tem pouco no Brasil e que a gente poderia ampliar, que é o que se chama lá de Mission Oriented, algumas pessoas chamam de Mission Oriented R&D, que é um investimento em P&D orientado a resolver problemas do país. No nosso caso, a gente não vai ter problemas muito provavelmente na defesa, mas em uma série de outras áreas. Feito esse diagnóstico, aí vem um pouco as propostas que basicamente são derivadas disso. Primeiro, eu ocupei em 3 eixos: fortalecimento da base científica e das universidades, melhoria das condições institucionais e sistêmicas da inovação, que tem muito a ver com o ambiente de negócios e custo de capital, e o aprimoramento das políticas públicas. Tá? Então, no fortalecimento da base científica e das universidades, eu acho que é fundamental. Aqui tem várias coisas, de criar um programa de excelência acadêmica, com recursos adicionais no orçamento, mas, basicamente, eu acho que o que a gente tem que fazer é diversificar os modelos e as instituições de pesquisa de onde se faz pesquisa científica no país. Então, fortalecer, ter um planejamento de longo prazo, por mais que você tenha restrições fiscais agora, mas ter um planejamento de longo prazo de investimento em infraestrutura de pesquisa, em instituições de pesquisa que estejam fora das universidades, tais como o CNPEM, lá em Campinas, com várias OS ou instituições de pesquisa lá ligadas ao MCT. A gente tem muito pouco ainda da nossa pesquisa científica nessas instituições. Se você olha historicamente para os Estados Unidos, durante a Segunda Guerra Mundial, ali logo no pós-guerra, teve uma onda muito grande de investimento em facilities, em infraestrutura de pesquisa, que foi o que construiu a base de ciência e tecnologia daquele país naquele momento. Então, o investimento subiu de patamar por um período longo de tempo, pelo menos por uns 10 anos, de investimento muito maior na construção dessas instalações de pesquisa. Em algum momento, a gente vai ter que fazer isso no Brasil. Que olhar para as instituições de pesquisa e falar, precisamos construir outras instituições de pesquisa, sim, e vai precisar recursos para isso, precisa de investimento para isso. Só que esses investimentos têm que ser feitos com uma gestão diferente. E aí eu acho que o modelo das organizações sociais, hoje no Brasil, é o que a gente tem de melhor, mas a gente tem que aprimorar também, tem que ser um modelo de gestão que seja, como são na Alemanha, nos Estados Unidos, essas ações privadas sem fins lucrativos. Quer dizer, são modelos que são sustentados por dinheiro público, porém são geridos de uma maneira privada mais eficiente. E privada não significa com lucro, pessoal, porque aqui no Brasil a gente fala privado, a galera levanta o cabelo, fala, vai privatizar a universidade. Não é isso, na verdade é assim, você ter modelos diferenciados no qual você tenha investimento, financiamento público, mas uma gestão um pouco menos burocratizada, um pouco mais eficiente. Eu acho que isso é central se a gente quiser fazer pesquisa e tecnologia, ciência e tecnologia de ponta em algum momento. Também tem aí uma proposta de criar fontes alternativas de receita para as universidades e instituições de pesquisa. Então, a criação de fundos de endowment acabou de ser aprovada, na verdade, acabou de sair uma medida provisória, que eu nem vi se está legal, não consegui ler ainda, mas acabou de ser editado, não está ok? Tá, enfim. De onde não se espera muita coisa. Mas é importante pensar em como criar fontes alternativas de receita para as universidades. Isso implica você criar fundos de endowment, mas implica também criar incentivos para que apareçam doadores. Porque assim, a gente já não tem uma cultura de doação para as instituições. Ok, a gente pode desenvolver isso no longo prazo e tal. Estados Unidos tem uma cultura forte dos empresários ricaços ir lá doar para as universidades. Mas tem, além de cultura, tem incentivo também, porque, na verdade, como você tem um imposto muito alto, mais de 40% do imposto sobre a herança, então o cara, já que vai deixar boa parte da herança dele para o Estado, ele deixa para o Estado, mas aonde ele quer deixar. Ele deixa para uma doação para a universidade, para fazer câncer, porque tem algum parente que morreu de câncer, ele está a fim de financiar isso, que ele quer ter o nome dele numa instituição. Isso é ótimo. É só a gente criar esses incentivos tributários para que tenha isso no Brasil. Então, tem que criar o arcabouço legal, que dê segurança jurídica para o doador, e, ao mesmo tempo, incentivo para que
esse doador. Porque hoje no Brasil a gente cobra 4,5%. Se você é um cidadão cheio da grana no país e resolve doar dinheiro para a USP, primeiro que a USP não vai conseguir executar, muito provavelmente, não vai conseguir receber. Segundo que se eu tivesse muita grana e quisesse doar para a USP, eu ainda ia pagar 4,5% de imposto nessa doação, que é a doação lá Intervivos. Então, assim, tem que criar também esses incentivos para que essas ações aconteçam. Melhoria das condições... Opa, eu acho que eu passei... eu passei um primeiro aqui, que é uma coisa muito importante, que é estimular a internacionalização e a diversidade na ciência brasileira, mas que isso também pode estar relacionado com a criação de um amplo programa de excelência, que eu acho que o próprio Pacheco tem essa proposta, na verdade. Melhoria das condições institucionais e sistêmicas de inovação. Quer dizer, a gente precisa a gente precisa abrir a economia brasileira. Assim, não dá mais para ficar com uma tarifa de importação alta desse jeito e achando que está tudo bem. A gente protegeu nos últimos 20 anos a indústria brasileira, e a indústria brasileira só reduz a participação no PIB. Então, o pessoal tem alguma coisa errada. Não é possível que a gente olhe para trás e não fale que é assim que deu certo a nossa política industrial, a participação da indústria no PIB só cai a despeito disso tudo, significa que deve ter algum problema nessa política, senão, pelo menos, a gente não tinha piorado tanto. Então, a gente tem que promover a integração às cadeias globais de valor. É um péssimo momento para falar isso, porque o mundo todo está retrocedendo nesse aspecto, graças ao Trump, né? Mas o fato é que o fechamento da economia brasileira impede que a gente tenha acesso a mercados, mas também a bens de capital, também a tecnologias. Como é que você vai produzir tecnologia de ponta se você não sabe nem usar a tecnologia de ponta que está sendo produzida lá fora? É preciso ter uma série de medidas para reduzir o custo de capital para a inovação, que a gente já tem vários, créditos subsidiados, subvenção para a inovação, esse tipo de coisa eu acho que está na direção correta. O que falta aí, eu acho que talvez seja regulamentar ou melhorar a legislação para fundos de venture capital, ter mais incentivos tributários, fiscais, etc., para você favorecer a emergência desse mercado no Brasil. E tem uma série de comparações que eu tenho no livro de tributação sobre fundos de venture capital no Brasil versus outros países, você vê que tem uma diferenciação. Aqui a gente tributa ganhos de capital desses fundos de investimento em venture capital, em capital de risco, em novas tecnologias. Nos Estados Unidos, esses ganhos de capital não são tributados. Não é ganho de capital no investimento, eu investindo na Petrobras, tá, pessoal? Que esse tem que ser tributado, mas ganho de capital de fundos de venture capital que estão investindo em novas ideias, empresas inovadoras, esse você pode ter um tratamento diferenciado que estimule o surgimento desse mercado no país, que você não tem muito bom. E você precisa ter um programa de longo prazo de redução da burocracia e melhoria de ambiente de negócios. Esse negócio é muito anedótico, porque todo mundo fala, fica dando exemplo da burocracia, etc. e tal, e você tem pouco um plano de ação. Mas aí a proposta seria, de fato, ter uma agenda de melhoria do ambiente de negócios, botar um monte de gente para pensar o que precisa nessa agenda, por onde começa. Obviamente, começaria com uma reforma tributária, que, obviamente, todos nós sabemos que o problema o buraco é muito mais todo mundo é a favor de reforma tributária no Brasil, até que a gente começa a botar no papel qual é a reforma tributária que a gente precisa. Porque, na verdade, você chegou numa situação que todo mundo, se tiver qualquer reforma tributária, todo mundo tem medo de se não vai ficar pior depois da reforma do que está agora. Então, existe uma resistência muito grande de todo mundo em fazer qualquer tipo de reforma tributária, que é um problema político, na verdade, muito mais de economia política do que de economia propriamente dita, que em algum momento a gente vai ter que encarar. Mas fora isso, que é um grande nó no nosso burocracia, no nosso ambiente de negócios, você tem algumas coisas que poderiam estar numa agenda que a gente poderia pensar em como reduzir burocracia, em como facilitar a vida dos empreendedores e dos pesquisadores no país. Por fim, aprimoramento de políticas públicas, eu vou falar uma coisa só, que é justamente utilizar a CIT para a solução de problemas críticos do país. Assim, a gente não avalia nossas políticas, isso todo mundo sabe, mas a gente não avalia política nenhuma, não só as de CIT. Então, também cobrar isso de CIT é um pouco... Vamos avaliar a política industrial também, vamos avaliar todas as outras também. Mas eu acho que tem uma coisa que a gente precisa fazer nas políticas públicas, além de avaliação, etc. e tal, que investir mais, pensar não como é que a gente pode, como é que o Estado pode estimular a ciência e tecnologia, mas sim como é que a ciência e tecnologia pode ajudar a resolver os problemas do desenvolvimento do país. E a gente tem muitos, a gente tem saúde, a gente tem mobilidade urbana, infraestrutura, energia,
crise hídrica o tempo inteiro. Quer dizer, você tem uma série de questões relevantes para o país, para os quais você pode acionar a comunidade científica e as pesquisas e as empresas fazerem pesquisas para resolver esses problemas. Então, você usar o investimento público em ciência e tecnologia de uma forma inteligente para criar novos produtos, novos processos ou novos conhecimentos que ajudem a resolver esses problemas, pode ser a chave para a gente conseguir ter um planejamento de longo prazo de política científica e tecnológica que a gente não tem. Nossos planos lá, a ENCT, todos esses nossos planos de ciência e tecnologia, é sempre um guarda-chuva onde cada um quer se enxergar e bota lá seu penduricalho, você faz uma colcha de retalhos sem nenhum sentido estratégico. Então, talvez o que possa dar um sentido CIT seja justamente essa, olhar para os nossos problemas de desenvolvimento e ver de que forma usar a ciência para resolver e a tecnologia para resolver esses problemas. É isso. Obrigado, pessoal. Obrigado, Fernanda.